Paulo disse que nós cristãos, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Amém? Então vai ficar um vago para a irmã, né, os filhos, a esposa, os demais parentes, para a igreja, mas há uma recompensa, há uma compensação. Amém? E a programação para o pastor Edir havia feito, que eu vim com ele, né? Seria que amanhã nós estaríamos aqui. Mas Deus sabia que era hoje. Amém? E por falar nisto, eu quero ler 2 versículos do Antigo Testamento, que se encontra em Isaías 55, capítulo, versículos 8 e 9. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, para Deus não há acidente nem imprevistos. Gostei da palavra de todos, porque todos refletem a realidade e a verdade do Evangelho. Pastor João Mendes estava dizendo do seu batismo em 77. Eu também fui batizado no dia 30 de janeiro de 77. E desde então eu fui diferente, eu sou diferente. A minha vida mudou e eu posso dizer que eu nasci outra vez. Amém? E pela graça de Deus, todos esses anos a gente está militando para fazer a vontade de Deus. Mas pensamos um pouco nisto, pensemos, né? Alguma coisa que Jesus disse. Jesus disse acerca de Lázaro. Ele disse: Lázaro não está morto, mas dorme. Amém? Lázaro já era um defunto de 4 dias. O profeta desta era, William Marion Branham, disse que o seu nariz já tinha desmanchado e o homem estava dormindo. E ele disse: eu vou despertá-lo. Pecadores morrem, mas cristãos não morrem. Pecadores morrem porque morte é separação. E cristãos não morrem porque eles vão para mais perto de Cristo. Amém? A Bíblia diz que Estevão apedrejado, ela nos ensina, nos mostra que Estevão adormeceu. Ele adormeceu. Cristãos não morrem, meus amados irmãos. Cristãos mudam de uma casa para outra casa. Então, para Deus não há acidentes. Viu, irmã, esposa, viúva agora do marido? Para Deus não há acidentes. Eu afirmo para a senhora, para todos, filhas, as filhas, o filho, a igreja, que Deus estava ali, naquela hora. Pastor, mas isso é um absurdo? Não, eu posso provar para vocês que foi um acidente terrível, que a maioria dos colegas do profeta desta era, William Marion Branham, a maioria não aceitou aquela morte. Foi tão trágica,
Mas vocês querem ver uma coisa? Deus estava ali. Sabe por quê? Porque Billy Paul, quando chegou ao carro, o irmão Branham preso nas ferragens, braço esquerdo, perna esquerda, todos moídos, o ortopedista disse assim que não tinha como arrumar aqueles ossos. E Billy chegou e o irmão Branham perguntou: como está a mamãe? Ele disse: papai, eu lamento, mas a mamãe está morta. Então ele disse assim: pegue a mão dela e coloca na minha. E ele conseguiu trazer a mão dela na mão do profeta de Deus. E ele disse apenas, quase que só uma frase. Ele disse assim: nosso Deus não permita que a mamãe morra. E instantaneamente ela voltou à vida. Amém? Estava ali Deus ou não estava? Deus estava ali. Não existe acidentes para Deus. Amém? E essa providência divina de eu estar aqui é um acidente? De forma alguma. Deus sabia que eu ia estar aqui, ia trazer palavras de consolo, de conforto para vocês todos. Eu sei o que é o vago que fica, o vácuo, a falta que faz, a saudade que traz. Mas é para poucas horas, para pouco tempo. Eu quero dizer outra coisa para vocês. Na mensagem Além da Cortina do Tempo, a gente tem ela compiladas com esse título, O irmão Branham diz que ele olhava dali e via o seu corpo aqui. E ele disse assim: mas eu tenho que voltar para ali? Sim, o seu tempo não terminou ainda, você ainda tem trabalho a fazer. Inclusive o anjo disse assim: não pare, prossiga. Amém? E o profeta então diz assim que se algum dia você partir, porque nós vivos assim, achamos que estamos vivos, nós não entendemos isso. Mas ele disse assim: se algum dia você chegar a partir, você descobrirá que você não vai para um lugar muito longe, mas você ficará aqui mesmo, porém numa dimensão mais rápida. Amém? Por que Paulo diz assim: nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Aleluia! Irmão Bosworth, aquele grande guerreiro da fé, quando estava já em coma para partir, inclusive irmão Branham diz assim que ele quase dilacerou os pneus de seu carro para correr depressa e encontrar o irmão Bosworth ainda com vida. Então eles tiveram uma pequena conversa. Irmão Branham perguntou: irmão Bosworth, o que me diz de tudo que passou na vida, as façanhas do Evangelho? Qual foi o maior ou melhor momento? Ele diz assim: o maior momento é este. Amém? Combati o bom combate, guardei a fé. Aleluia! E desde já me espera a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Mas eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Me desculpem, mas ele ainda não está com Jesus, sabia? Irmão Branham, quando foi lá, ele quis ver Jesus. Aí o anjo disse assim: ele está mais acima, você não pode vê-lo agora. Aleluia. Mas um dia ele virá, e ele virá a ti primeiro, e aí nós voltaremos para a terra, porque aqui nós não comemos, não precisa, nós não bebemos, nós não cansamos. Amém? Nós não dormimos. Tem muita gente aqui com sono, mas o irmão José,
Pastor José não está com sono. Aleluia. Não cansa mais. Não tem mais fadiga. Não passa mais susto nas avenidas, nas BRs, levando o evangelho. Ele completou. Creia, minha irmã. Creia. Por que ele? Por que não a senhora? Por que não a filha? Por que ele? Porque Deus leva quem ele quer e deixa quem ele quer. Vai ficar um vazio? Vai. Mas olha, ele é mais do que capaz para preencher esse vácuo, sabe? Amém? Então, o irmão Brana diz assim, olha, Jesus falou que todos os fios de nossos cabelos são contados. Amém? Nenhuma folha cai da árvore se não for percebido pelo Senhor. Amém? Nenhuma folha cai. Um dia, William Brana estava passando pente, assim, eu creio que é igual a irmão Paulo, pastor Paulo, às vezes passa assim, aí a irmã Thelma fala assim, o que você está penteando aí? Meus cabelos. Ah, mas não tem nada aí mais. O irmão Brana diz, eu não perdi nenhum deles. Ah, mas cadê? Onde eles estavam antes de eu tê-los? Eu pergunto. Amém? Aonde eles estavam? Um dia, Dwight Moody, já foi citado aqui, o Instituto Moody, ele diz assim, olha, algum dia vai sair manchetes nos jornais, vai sair a notícia de que Moody morreu. Não acredite, Moody não morreu. Moody está vivo. Moody morreu lá atrás, quando ele mudou de vida, quando ele aceitou o convite. Aleluia! Aonde foi aquele convite? Aquela lavadeira que lavava roupa na tábua de lavar e botava coalhar, e ela desejava fazer um serviço para Deus. Então ela economizou uns trocadinhos e pagou o pregador. E lançou convite em sua cidade. Venham participar de um culto evangélico. Foi quando aquele pregador chegou. E qual era o púlpito? O púlpito era a sua própria tábua de lavar. O batedor de roupa. Talvez muitos aqui não sabem, não lembram, mas eu ainda me lembro. Eu sou um homem que nasci e dormi muito em colchão de palha, de milho, água na bica, tábua de bater, e então ela armou o púlpito, o pregador veio, ninguém atendeu o convite dela, a não ser um menino esfarrapado. Apertar aquele botão, como já foi dito, e o irmão José voltar aqui. Como ele está agora? Lá não tem tristeza. Lá não tem tristeza. Irmãos, eu fiz um funeral de uma criança recém-nascida há poucos anos atrás, para vocês verem o que valor tem estes últimos momentos. Prestar um serviço não ao defunto, mas à família. Uma criança recém-nascida, eu saí da minha casa para a cidade de Una, onde eu tenho uma igrejinha, e eu fiz o culto normal. E quando eu fui embora, depois do cemitério, fui embora,
agora, um casal de velhos, anciãos, voltou para a casa do irmão, e a mulher que ia para uma igreja, o marido ia para outra, divididos, dois velhos. A irmã falou assim: olha, essa é a minha igreja, porque eu tenho tantos anos de crente, e nunca ninguém pôde me responder 5 perguntas que eu tinha do além da morte. E hoje, sem perguntar, eu tive todas as 5 respostas. Amém? E só Deus sabe a fadiga que eu, esse pobre esqueleto humano, teve para ir lá. Contratempos, coisas difíceis, momentos ruins que a gente não gostaria de ter. E eu tive o privilégio. Ele já era batizado em nome de Jesus Cristo, eu batizei ela também. Hoje estão congregando já uns 5, 6 anos atrás, né? Isso aconteceu. Então, vamos continuar trabalhando, vamos seguir em frente. A nossa obra no Senhor não é vã. Preste serviço, ajude e dê aquilo que você pode dar. Então, mais uma vez, a família, Deus vos abençoe. Deus preencha este vago que vai ficar, porque os nossos caminhos não são os dele, nossos pensamentos não são dele. Amém? Mas queremos andar guiados por ele. Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir o hino com a irmã Leni. Ela vai cantar o hino, uma doce canção, né? Aí depois o pastor Edir vai nos trazer também uma palavra. Graças a Deus. Está muito bom. Uma atmosfera maravilhosa. Não é verdade? Deus abençoe o pastor Daniel, lá de Afonso Cláudio, Espírito Santo. Para ele foi uma surpresa, né? Ele nem sabia que ia vir aqui. Nem sabia. Quanto mais, né, com essa situação aqui, né, que o pastor Frank Ademildo sempre hospedou na igreja, sempre ficavam juntos por ali, né, pastor? Então, mas Deus sabia tudo, né? Graças a Deus. É bom você servir um Deus que tudo vê, tudo sabe, né? Conhece o seu assentar, o seu levantar, de longe entende os seus pensamentos. Isso é muito bom, né? Pronto, irmã? Vamos então louvar o Senhor. Prantos nem clamor, só um grande
a Deus. Graças a Deus. Só nunca se forar, né? Vamos, pastor Dir, fala para nós alguma coisinha. Que a graça de nosso Deus continue nos nossos corações. E a gente fica com saudade do amigo, do companheiro, que já nos espera do outro lado. A gente fica com saudade. Tivemos aqui recentemente com o pastor Elber, acompanhando ele. Depois que terminou o culto, o pastor José Clemente foi até o carro onde eu estava, debruçou ali na porta e ficamos conversando um bom tempo. Mas nós somos tão limitados, né? Às vezes aqui para nós pode ser o último culto, mas nós somos limitados, não sabemos. Quem diria ali em Corumbá que era o último culto do pastor José Clemente? Só Deus sabe. Último amém, última oração, a última viagem aqui nessa dimensão. E chegou a hora dele. Eu não pensava que aquele dia seria o último dia que eu viria ele nessa condição aqui. Mas agora a palavra me assegura, te assegura, que muito breve nós nos encontraremos novamente. Amém? Nós somos muito limitados, mas estamos nas mãos daquele que não tem limite, que é soberano. Eu vou obedecer a direção do Espírito. Deus já tem tomado conta de tudo. Jó, capítulo 14, o verso 5. Visto que os seus dias estão determinados, nossos dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limite, e não passará além deles. Onde encerrou o dedo? Chegou no limite final. O mesmo Deus que sustentou a irmã, sustentou a filha, não poderia naquela hora impedir, mas Ele que é soberano, dele o fim do número dos seus meses. Mas esse acidente, se Deus quis assim, a pior morte não é de acidente, não é uma tragédia, não é a fome, não é morrer queimado, afogado. A pior morte que existe é morrer sem Cristo. Aí está eternamente separado. Mas em Cristo Jesus, o irmão dormiu. Agora a gente fica pensando assim um pouquinho na condição humana nossa. Eu estava vendo aqui, ó, tudo está no controle do soberano Deus. E como seria, irmãos, igreja, amigos, se estivesse no nosso controle? Como seria? Às vezes, o nosso controle nós diríamos assim, ó, esse não vai partir agora. Aquele tinha que partir. É aquele que tinha que morrer, é aquela que tinha que morrer, mas não ele. Mas graças a Deus, você quer dar graças a Deus por saber que não está no nosso controle? Nos meus pensamentos, na minha condição tão limitada, eu parei para pensar que o pastor José ia primeiro que eu? Nunca pensei isso. Eu fui tão surpreendido quando chegou a ligação. Mas para Deus teve surpresa? Estava tudo preparado, irmão. Menos um aqui, mais um do outro lado. Uma tristeza aqui. A gente fica triste, mas do outro lado está tendo uma festa.
Uma festa, abraçando um por um, vendo aqueles que já partiram, encontrando com aquele que nos espera do outro lado, abraçar o profeta, os apóstolos. Quantos irmãos aqui que ele ajudou já a sepultar, agora está lá, mas você chegou agora, agora é minha vez. Agora nós vamos aguardar. Um a um estamos passando o Jordão. Essa mensagem, expressões, o profeta pregou num funeral, parte dela no 49, o profeta diz assim: viemos expressar o que Deus disse sobre isto, para consolar o coração das pessoas, para que elas saibam, mesmo que seja tão duro quanto o choque possa ser, todavia está na providência de Deus, o Todo-Poderoso, fazer isto desta maneira. Irmão, se o profeta falou, eu creio de coração. O profeta é a boca de Deus. E é o seu plano, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida alguma. Agora eu só não sei como é que eu vou partir. Qual é o plano que Deus tem comigo? Quando ele encerrou, como já foi comentado aqui, o seu plano, o seu propósito com o nosso profeta, foi tirado num acidente de automóvel. E Deus não deu satisfação para ninguém. Terminou, acabou. E às vezes nós oramos assim, ó: Senhor, livra-nos do mal desse dia e nos prepara para a hora da nossa partida ou da sua aparição. E às vezes quando chega a hora, aquela pessoa está preparada, porque era a hora final dele, e nós não estamos entendendo nada. Você ora, livra-me do mal desse dia, do mal dessa era, e prepara-nos para a hora da minha partida, a hora de eu encerrar aqui. E às vezes aquele marido faz a oração, despede da família, e é o último dia dele. Último abraço. Último culto. E nós às vezes somos todos surpreendidos. Nós somos tão limitados. Mas você sabia que depois que passa, depois que sepultamos, nós começamos a juntar as coisas, e nós vamos notar na nossa mente espiritual que Deus estava dando aviso, Ele estava despedindo, Ele estava expressando com o limite dele aqui ainda, que Ele estava indo embora. Mas a condição humana, esse véu não consegue compreender, mas de repente nós ajuntamos as pecinhas e a nossa alma começa a testificar: é verdade, Ele estava indo embora. Há um ano e pouco atrás nós fomos surpreendidos demais. O saudoso irmão Luiz Mário, líder de cântico nosso, ali em Campo Grande, muito conhecido da igreja aqui, do pastor João Mendes, de todos, da igreja em Corumbá, amado, precioso. Engraçado, um dia eu cheguei numa reunião interna nossa, só dos oficiais, e disse para ele assim: irmão, o senhor chama o Tiago, meu menino, prepara ele para te ajudar nos cânticos. Um mês antes. Uma hora dessa o senhor viaja, e eu gostaria que tivesse um outro para ficar no seu lugar. E ele ainda brincou e disse assim: pastor, mas e se ele resistir? Aí você fala para ele que eu vou falar com ele. E ele chamou o menino, pôs ali, hoje está lá cantando, mas eu pensava que o irmão ia partir. Eu estava falando de viagem natural, mas Deus, que tudo sabe, estava falando de uma viagem espiritual.
Depois que partiu, eu quero resumir, conversando com a esposa dele, ela disse: pastor, essa semana a vida do Luiz Mário foi diferente. Segunda-feira, ele partiu num sábado. Deu de segunda-feira, ele começou a levantar às 4 da manhã e ouvir 2 programas de rádio. E o dia de sábado, que era para ele partir, Deus já tinha tudo pronto e a gente não estava entendendo nada. Ele levantou de manhã e disse: olha, tem mutirão dos jovens na igreja, eu vou pôr o lixo ali fora e vou levar, que era o neto dele, o Gabriel, lá na igreja. Mas naquela hora que ele pegou, ele teve uma forte dor, caiu, a irmã desesperada trouxe ele, colocou no sofá. E naquele desespero, sem saber o que fazer, ele disse para ela assim: tira a minha aliança, que vocês vão levar eu para o hospital. Pode tirar a minha aliança. Ela tirou. Ele diz: eu vou te contar um sonho. Eu sonhei que eu estava no nosso carro, vocês atrás e eu dirigindo à frente. E de repente nós estávamos nessa estrada, o carro partiu. Vocês ficaram e eu segui a viagem. Aí ele disse: eu não posso te contar mais. Foi internado, fui lá para poder orar, Deus não deixou orar. Fiquei seguro na mão dele. O Tiago, que eu tinha pedido para ele colocar para cantar, estava comigo. Ele soltou a minha mão, pegou na mão do Tiago e não soltava mais. Tivemos que, parece que ter ajuda ali para soltar a mão dele, do Tiago. Parece que ele estava fazendo tudo que foi pedido. Eu estou entregando. Aquilo que o senhor pediu para fazer, eu fiz, eu estou entregando porque eu vou viajar. E ali foi a última hora. Ele partiu. E às vezes você pensa assim, olha para o filho, diz: não, meu filho é tão novo, mas se o soberano quiser levar? O pastor disse recentemente que fez aquele culto fúnebre de uma pequena criança. Nós somos, irmãos, o jardim de Deus. Se ele quiser pegar um pequeno botão, ele pega. Quiser levar um de 16, ele leva. Um de 20, ele leva. Um de 50, um de 60, um de 47. O importante é estar nas mãos de Deus. O importante é você confiar. Livra-me do mal desse dia e prepara para a minha hora. Que você esteja preparado, porque Deus está fazendo chamada. E você já tomou decisão com a vida que você tem? Porque vai chegar uma hora que termina, seu limite acabou. E se você não estiver em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus foi o único que venceu a morte, e Ele vive. Fora dele é separação eterna. Aí o Mombrana diz aqui, continuando na mensagem de expressões, a gente olha assim, foi o fim do pastor José Credenilton. Foi o fim dele, fui no velório dele, foi o fim dele. O profeta vem e diz na mensagem de expressões 46, este não é o fim, este é o começo, agora ele vive. O Mombrana diz: enquanto estivermos aqui, é como nós estamos no estado de pesadelo. Nós estamos clamando pela vida, porque dentro de nós tem vida, nossa alma tem vida. Mas hoje você está alegre, mesmo sendo um cristão. Amanhã você está desanimado, está triste. Tem hora que você está envergonhado, com vontade de parar. Uma hora você cai, mas a graça te levanta. Uma hora você está sujo, manchado, mas o sangue de Jesus Cristo te lava, purifica de todo o pecado. E parece que a gente fica no estado de pesadelo. Uma hora a gente é envolvido na tristeza, na angústia, na necessidade. Mas a nossa alma não, ela tem âncora, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aí então chega uma hora que realmente
não é o fim, este é o começo, é o fim da tristeza. Ah, você dá um glória a Deus por isso. Dá glória a Deus por isso. Essa vida palpita dentro de nós. É o fim do tempo de decisão, mas é o começo do tempo de alegria e recompensa. Não é o fim de tudo, é só o fim das coisas mortais, como o Espírito já nos disse aqui através dos companheiros. Acabou, parte mortal, agora é a imortalidade, nunca mais. Para começar a coisa imortal, ele partiu para o seu descanso. Vamos falar junto aqui com o profeta? Deus, descanse a sua alma, porque ele está em Cristo Jesus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vem para nós, confortando, coração transbordando, né? Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É triste, irmão, para quem não tem esperança, vai querer fazer coisas que deveriam ser feitas enquanto a vida, vai querer fazer depois que morre, depois que partiu. Por que que as pessoas que não têm esperança, às vezes não têm um descanso num culto como nós estamos tendo aqui? Às vezes você vai ver pessoas que nunca deu um abraço, agora não para de abraçar o caixão. Nunca valorizou. Aí naquele dia, quer mostrar para os outros que é o que mais ama, que é o que mais sente, que é o que mais chora, grita, porque não foi eu, porque não foi eu, porque não foi eu. Mas por quê? Porque nós temos conhecimento da verdade, nós não temos que fazer nada disto, porque nós temos o Consolador que é o Espírito Santo, ele nos consola com a revelação da palavra. A palavra é de Deus, e Deus sustenta a sua palavra. Então nós não servimos um mundo de fachada, para fazer agora um espetáculo na frente de todo mundo. E se há de alguma lágrima de dor, mas também tem lágrima de alegria, porque ele venceu, ele não tem que lutar mais, acabou a sua luta, acabou a sua vida, a sua tristeza, as suas angústias. Ele agora está no seu descanso, que Deus nos prepara para a nossa hora. E que esse culto possa ajudar muitas pessoas a tomar decisões precisas e corretas, que às vezes ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai saber, pelo poder de Deus, que é urgente, é necessário você ter o nome de Jesus Cristo na sua vida, porque Ele te deu vida, Ele venceu a morte. Não, irmão, fora do nome de Jesus Cristo não existe. Não precisa fazer uma missa de 7º dia, não precisa acender vela, isso não vai resolver nada. Fazer uma novena, isso é credo, isso é dogma, isso aí é um engano religioso, enganando as pessoas. Fazer visita no túmulo, isso é bom, visitar, relembrar, aqui jaz um cristão que me espera do outro lado. A irmã ir lá com os filhos, isso é bom. Aquele encerrou, deixou uma marca, a vida dele prega até hoje para nós, isso é bom. Mas ir lá colocar uma vela? Não, a nossa luz é o Evangelho, é o nome do Senhor Jesus Cristo,
que perdoa nossos pecados e derramou o seu sangue para nos purificar. Através de Cristo Jesus, nós somos perfeitos, porque a nossa perfeição está em Cristo Jesus. Nós estamos nas mãos do soberano. A qualquer momento, se houver um amanhã, serei eu. Pode ser você. Mas tudo tem um tempo e um propósito. Quando chegar a hora de Deus, sobre o poder da palavra de Deus, todos que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos a encontrar com o Senhor nos ares. Então eu digo a todos, a melhor coisa que existe é ser cristão. Não tem coisa melhor do que ser cristão. Ser cristão é ter a vida de Cristo. Esse não tem morte, não está sujeito ao tempo, a nada. E quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, já tem um outro nos aguardando do outro lado. Ele está agora num corpo celestial. Mas quando o poder da palavra cumprir na ressurreição, tanto eles como nós que estivermos vivos, estaremos num corpo glorificado na semelhança do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos, confortando os vossos corações. Que privilégio! Privilégio para a irmã viver ao lado desse companheiro cristão, da forma que Deus fez ele. Deus é um Deus de variedade. Que privilégio ter os filhos e ao mesmo tempo ao lado do ministério. E aquilo que foi falado aqui, a pregação que ele deixou, vocês não vão esquecer nunca, que é a vida dele. E daqui para diante, irmãos, a vida dele, para vocês e para nós que o conhecemos, vai pregar muito mais agora do que quando estava em vida. Estava conversando esses dias com a minha família após sair do culto. Você sabia que todos nós somos bênção para muita gente? Você sabe disso? Mas você sabia que para muitos você não vale nada? Você sabia que para muitos seria melhor que você nem existisse? Às vezes a gente pensa assim, mas aquele é um problema, aquele é um problema. Então, se para muitos José Credenilton era problema, acabou o problema. Mas para aquele a quem ele era uma benção, a benção vai ser dobrada agora. Para muitos, Jesus não valia nada. O pior problema que tinha na terra era Jesus. Mas para nós é a vida. É Deus manifestado em carne, salvando a nós. Ah, dá glória a Deus por isso. Então agora, depois que parte, ele entrou no Novo Testamento. Enquanto nós não partíamos, é o Velho Testamento. Ah, mas ele tem defeito, mas ele tem problema, mas ele é assim, mas ele é assim. Mas depois que partiu, é o Novo Testamento. Você não vê no Novo Testamento nenhuma falha de Abraão, nenhuma falha dos patriarcas, dos profetas. Você só vê assim, ó, pela fé, pela fé, pela fé. Você nunca vai olhar problema deste homem. Esse aí acabou. O velho problema acabou. A condição humana dele acabou. Você vai só lá lembrar, ele foi uma bênção, ele era uma bênção, ele era uma bênção. Porque Jesus Cristo habita em nós e nós somos bênção para o outro. Deus continue vos abençoando e confortando. Amém. Graças a Deus. Gostaria que a igreja de Corumbá ficasse de pé. Os irmãos que vieram de Corumbá, né? Vou olhar com o pastor Credenilton. Mais alguém está ali? Irmão José, irmão Gelson, irmão Esquiel, irmão Saulo, o irmão... Irmão Eliseu, irmão Saul, né? O irmão ali, é filho do irmão Elton? É, né? Filho do irmão Gelson, Deus né? Filha do senhor, né? Deus abençoe a vocês todos, né? Graças a Deus, aqui de Dourados. Nós pode assentar, e nós vamos ouvir então agora
8 minutos, né, do último culto que ele pregou aqui em Dourado, dia 30, 27/1/2019, certo? 8 minutos. E depois, mais 8 minutos do penúltimo culto em Corumbá, Escola Dominical de domingo, dia 10/2/2019. Vamos lá, irmão Euséias. Momento da palavra. Aleluia. E se você está nesse avivamento da palavra, você não estará de fora do arrebatamento. Eu já estou encerrando. Então é hora de nós olharmos para essas escrituras e nos preocupar, porque eu já passei do meio-dia. Eu já estou chegando quase lá. Se Jesus vier antes, se ele me chamar à sepultura, graças a Deus. Mas se ele vier antes e me chamar para esta reunião nos ares, eu também estarei muito feliz. Aleluia. O importante é que eu estou nessa convocação. Eu estou nessa grande reunião de Deus. Eu estou nesse grande número de pessoas quais são escolhidas. Eu sou um dos tais. Eu estou dentro daqui agora mesmo. Eu tenho que estar dentro disso. Com todo o meu coração, com toda a minha convicção de saber que eu sou o Filho de Deus, que eu fui chamado para essa convocação. Porém, ele deu sinais e mais sinais, sinais e mais sinais. Mas será que eu estou vendo? Mas chegará a hora que você vai ver, como eu vi, como cada um de nós viu esse grande sinal. Porque a palavra de Deus é assim, ela tem o seu percurso, o seu curso. Talvez você ouve a palavra agora, e ela tem um percurso de nascer. Você joga a semente no chão, ela tem um período para nascer. Continue ouvindo a palavra, continue ouvindo aos cultos, e essa semente, que é a palavra de Deus, o seu coração é essa terra, e se ela está sendo semeada no seu coração, ela vai nascer. Aleluia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Continue assim pensando, que você é um eleito, que você está aqui agora mesmo, nessa grande reunião, nessa convocação de Deus. Aleluia. Os quais fomos chamados. E o grande eterno, o todo-poderoso, Ele sabe aonde está cada um dos seus filhos. Como o profeta disse, ele não sabia, os pardais, eles sabiam, eles tiveram aquele discernimento para eles saírem das suas fendas, dos seus ninhos, e ir para o meio, para as árvores, o gado sair para o meio do pasto, e esperar até que o tempo da ira passasse. Até que o tempo da ira passe. E é o que Deus tem feito agora mesmo. Ele tem chamado homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, chamando eles para esse lugar secreto, até que o avivamento passe, não, até que o julgamento passe. E você está guardado nesse lugar. Porque o avivamento continua, irmãos. Oh, graças a Deus. Dá vontade de pular, de gritar mesmo, dá vontade de dizer aleluia, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Dá vontade de nos sacudir e dizer aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter me chamado. Irmão, dá vontade de correr. Esse dia eu estava trabalhando ali, e eu escutando o hino do José de Paula no telefone, irmão, mas me deu a vontade, e eu pulei ali dentro daquele banheiro, nos pisos ali dentro, e eu comecei a pular no canto todo. Então, obrigado, Jesus. Oh, porque eu era assim. Eu era um pecador, mas agora não. Eu era assim um perdido, mas agora não. E eu comecei a pular no banheiro. Eu comecei a glorificar Deus dentro do banheiro e dizer o que está acontecendo comigo. Eu era assim.
Eu era assim, desse jeito, eu era um perdido pecador. Eu era um moribundo, um transgressor do Evangelho. Mas eu encontrei, eu era desse jeito, como o hino estava dizendo. Eu era desse jeito mesmo. Mas agora não. Obrigado, Senhor. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Ó igreja, onde estava ali, dizendo em Ponta Porã. Igreja, que vocês pudessem captar o que o Espírito está querendo dizer. O que Deus está querendo dizer. Mas é a hora, é o momento, é esse. Jesus está vindo e eu não serei um falso testemunho. Porque eu tenho 3 filhos aí, ó. Tenho 3 filhos. Eles dirão um dia, a menos que eles percam a fé. Se eles perderam a fé, eles não dirão. Mas se eles continuarem com essa fé que eles têm aprendido, eles dirão. Tem 4 filhos. Eles dirão um dia. O meu pai dizia naquele púlpito: Jesus vem. Ele não será um falso testemunho. Ele não será um falso porque nós testemunharemos dele, cada um de nós. E a palavra de Deus não volta vazia, igreja. A palavra de Deus não volta vazia. Por mais pequena que ela seja dita, uma frase pequena, ela criou alguma coisa. Ela criou alguma coisa. Por isso o sábio profeta disse, eu não me esqueço o nome dele agora, pastor, que disse a palavra de Deus não volta vazia. Isaías, né? Já estou encerrando aqui. Ele viu que ela não volta vazia mesmo, porque ela produz alguma coisa. Ela vai gerar alguma coisa. E eu creio que ela tem produzido alguma coisa. Ela tem gerado vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Ele continue te abençoando. Que esse avivamento não passe dentro de nós. Ainda que a tribulação atinja sua vida, problemas atingem sua vida, mas o avivamento está dentro de você. Não importa o que aconteça. Jesus é maior do que qualquer problema, de qualquer dificuldade que você tem enfrentado. Jesus é maior. Ele é maior, irmão. Deus te abençoe, não dá mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Maneira de fazer um cristão, de deixar a sua natureza, natureza ser mudada, de pecador a santo. Estão vendo? Isso há um único remédio, o Espírito Santo. Então você é uma testemunha, amém. Agora observe, eu quero que você entenda isso. Muito bem, o rei Nabucodonosor fez a proclamação para que estas pessoas fossem queimadas. Enquanto marcham, eles chegaram com as suas mãos amarradas, havia uma marcha para andarem ali, uma passagem até lá, em cima na fornalha, uma grande fornalha aberta, e eles estavam entrando na fornalha, e começaram a marchar da morte, e ele disse, agora veja, vocês têm uma chance agora, se querem voltar atrás, está bem. E eles disseram, nosso Deus é capaz de nos livrar, mas não voltaremos. E eles eram verdadeiras testemunhas fiéis até o fim. E eles começaram a subir na passagem, subindo, e os soldados os guiando,
o intenso calor foi tanto que quase asfixiou, e os soldados, então, quando eles estavam prontos para empurrá-los para dentro da fornalha ardente, eu posso ouvir Sadraque dizer: diga, você tem certeza de que orou quanto a isso? Sim, eu creio que tudo está bem agora, certo? E então até mesmo os soldados foram mortos, aqueles que os levaram para dentro, e ele os empurraram só alguns degraus, e os teriam empurrado para dentro da fornalha ardente. Agora, o tempo todos que tem algo acontecendo na terra, há algo acontecendo no céu também. Tem um quadro horrível aqui sobre consideração agora, de um crente se aproximando de cada sua morte. Mas vamos direcionar a nossa câmera nesta noite para o céu. Enquanto as coisas acontecem aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima. Eu posso ver Deus, o Filho de Deus assentado à destra, olhando para baixo. Glória a Deus. Posso ouvir o anjo chegar e dizer: Senhor, eu sou o Gabriel, com a sua grande espada em sua mão, dizendo: agora eu desejo o dia que tu me criaste e eu permaneci à tua destra, eu fiz apenas o que me disseste para fazer. Se tu olhar para aquela testemunha nesta manhã, e eles estão para queimar 3 testemunhas, e eu posso ouvi-lo dizer: eu os observei a noite toda, deixe-me descer. E ele disse: eu terminarei e eu mudarei o quadro. E eu creio que ele podia ter feito isso, mas ele disse: Gabriel, coloque a sua espada de volta na bainha, eu não posso te deixar ir. Então vejo chegando aqui à sua esquerda, aqui vem um grande anjo poderoso chamado Amargura, e ele vem e ele tem controle das águas, e ele cai diante dele, prostrado, e diz: Senhor, olhaste tu para aquelas testemunhas? Eles estão para queimá-los nesta manhã, porque eles estão testemunhando de Deus. Diz: sim, eu observei. Deixe-me descer, eu varrerei a Babilônia na face da terra. Eu creio que ele poderia ter feito isso. Ele disse: tu me deste as chuvas durante o tempo em voo ou do mundo adiluviano, eu inundei tudo e lavei para ti, e eu farei a mesma coisa nessa manhã, se tu apenas, vírgula, né? E eu posso ouvi-la dizer: sim, Amargura, isso é certo, você pode fazê-lo, e eu sei que você pode fazê-lo, mas eu não posso te deixar ir. Por que, Senhor? Fique aqui ao meu lado esquerdo, porque não, e eu simplesmente não posso deixar-te ir, porque eu mesmo vou lá. E eles já estão um pouco agora para entrar na fornalha ardente. Não é isso estranho? Deus deixa você chegar até o último passo do caminho. Parece que ele não se importa. Ele fica sentado, mas ele está observando você. Eu imagino quando ele estava olhando para a Babilônia, seus olhos estão nos pardais, e eu sei que ele vela por mim, ele observa, repare. E então eu posso vê-lo enquanto ele se levanta no seu grande trono, suas roupas sacerdotais caíram ao seu redor, e ele olhou por ali, um grande e enorme trovão encontrava-se lá do lado do norte, e eu posso ouvi-lo dizer: vinde aqui, vento leste, vento oeste, norte e sul, eu vos quero dirigir nesta manhã. Ele se
posicionaram sobre o trovão e o ribombaram ao lado do trovão, e ele pisou sobre aquele grande trovão e estendeu a mão e seguiu um relâmpago com forma de zigue-zague e o estrondou através do céu assim. E logo eles desceram, eles deram aquele passo final para entrarem ali. E ele desceu pela árvore da vida, ou correto da vida, apanhou uma grande folha de palmeira para abaná-lo. Enquanto eles chegaram na fornalha ardente, havia um filho de Deus de pé no meio deles, andando. Todos viraram virações de fogo para longe deles, enquanto queimavam por muito tempo testemunhas reais e verdadeiras. Deus se colocará ao lado de uma testemunha verdadeira, isso é certo. Então observe, quando havia todo aquele calor ali, e o fogo queimando o coração daquele rei, se perturbou. Ele disse: vá, abra a fornalha, talvez veja se restou alguma cinza. Enquanto ele abriu a porta com um puxão, ele se levantou e disse: quantos vocês colocaram lá? Disseram 13. E ele disse: eu vejo 4. E outro parece um filho de Deus de pé ao lado de suas testemunhas. Deus sempre estará ao lado de sua testemunha. Amém. Né? Um aqui em Dourado, outro lá em Corumbá, ele pregando e trazendo essas coisas maravilhosas, né, pastor Nilson? Fala aqui para nós aqui. Graças a Deus. O Senhor seja louvado. Eu, antes de começar a falar algumas coisas que eu queria cantar com vocês um hino. 367, Dó menor. Aleluia. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. De real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. De Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer.
Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, em morte nunca mais se falará. Jesus em breve vem. Medita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Glórias a Deus. Aleluia. Estava observando a maneira que o Espírito Santo nos consola, né? Parece que começa aquela... Não tem como não começar assim, com tristeza, com dor, né? Separação faz parte. Há tempo para estas coisas, há tempo para a dor, né? Há tempo para rir, há tempo para chorar. Mas parece que o Espírito Santo não gosta tanto de choro, de dor. E ele vem e começa a consolar. Dá a palavra, né? Vem trazendo a palavra, e a palavra vai penetrando, as lágrimas vão secando, o semblante triste vai se transformando, né? Vai dando lugar para um semblante de segurança, de coisas boas, bonitas. E o que dizer, né? É Ele em ação, não é verdade? É Ele cumprindo sua palavra. Graças a Deus. Já foi dito tantas coisas boas, e eu fiquei pensando nisso aqui, nesta mensagem do profeta de Deus, expressões. Quando o irmão Branham falando sobre Jó, e ele olhando para estas coisas, o profeta diz, né? E ele olhou para a vida botânica, a vida das plantas, a vida das árvores, e assim ele estava notando que como Deus deve estar em sua criação. Como que Deus deve estar em sua criação? Que se Ele fez a criação, então Ele deve viver na sua criação. Observa isso. Por quê? Porque Ele fez com um propósito, né? Ele fez com um propósito. E esse propósito, diz aqui o profeta, para Ele mesmo. Vamos observando essas coisas, né? Ele fez com um propósito, e esse propósito para Ele mesmo. E para Ele mesmo viver nela. Esse era o propósito. Amém? Amém? Esse é o propósito da sua vida. Foi para isso que você foi criado. Amém? Amém. Para isso. Então ele diz, como uma casa que alguém
algum homem construísse. Estas vidas pequeninas que estão em toda a criação de Deus, estão sujeitas ao seu Criador. E ele está pensando que se uma tempestade, isso aí falando de Jó pensando, passasse e derrubasse uma vigorosa árvore, isso ainda assim não seria o fim daquela árvore. Ela viveria novamente. Se a árvore morresse, ela viveria. E muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, ou não entendemos as coisas, os acontecimentos à nossa volta, ele diz, poderíamos ver Deus por... Deixa eu voltar aqui, eu pulei, né? E muitas vezes, quando não sabemos o que fazer, se apenas olhássemos ao nosso redor. Eu estava ouvindo o pastor pregar, as suas últimas pregações, e eu pensei assim, não tinha como nós não estar aqui hoje, para esse fato. Não é verdade? Não tem amor, não tem oração, não tem nada que impedisse esse acontecimento. Não tem. Ele chegou a dizer, vocês estão notando o que o Espírito Santo quer dizer? Ele queria dizer que nós estaríamos aqui para esse fim. Se nós olhássemos ao redor, então poderíamos ver Deus em toda parte. Agora vamos ver aqui. E tudo está aqui para cumprir um propósito. Do mesmo modo que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Não tem quem não está aqui para cumprir um propósito. Agora, me veio na mente, eu estava ali junto com o irmão Pascoal no carro, e me veio à mente, porque o pastor disse, você fala alguma coisa, né? E eu fiquei, você fica pensando o que dizer, né? Quantos homens desses aí para falarem. Mas me veio uma escritura, e eu pedi para o irmão procurar para mim, que eu não lembro muito bem das escrituras, assim, onde estão. E sobre esse propósito, para que você está aqui? Qual o propósito de Deus? Você já entendeu o propósito de Deus na sua vida? Você já buscou, ou você ainda nem se preocupou sobre esse assunto? Mas alguns dos filhos de Deus são chamados com um propósito para anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. Um ministério, um dom que Deus dá, para ele anunciar as boas novas de salvação. E então o nosso precioso irmão, ele foi chamado na terra com esse propósito, de anunciar a salvação. Então eu, notando aqui em Romanos capítulo 10, veja quão importante esse propósito na vida desse irmão, quanto é importante para os outros. O pastor lembrou aqui, leu, o profeta dizendo numa das mensagens, como que é, irmão? Eu anotei aqui. Você citou ali, e o que conta é o que você faz para os outros. Isso, serpente ferida. E o que na verdade conta é o que você faz para os outros. E às vezes nós fazemos tantas coisas naturais para as pessoas, e elas ficam tão agradecidas, elas ficam tão felizes. Você dá um copo de água para um sedento, ele nunca esquece daquele copo d'água.
Não é verdade? Você dá um prato de comida para alguém que bate na sua porta, faminto. Você não teria nada maior para dar para ele naquela hora ali. Ele está com fome. Ele se sente tão agradecido. Ele olha para você e fica: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então ele nem conhece a Deus direito, mas ele quer te retribuir de alguma forma, e a maneira melhor que ele tem para te retribuir é dizer: Deus te abençoe, Deus te recompense, muito obrigado. Coisinhas que se acabarão, e amanhã ele está na porta de outro pedindo comida de novo. Mas olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que não se invoca o nome do Senhor de qualquer jeito, não. Por isso que as pessoas não estão encontrando a salvação. Estão invocando, de certa forma, mas não estão encontrando a salvação. Porque diz aqui o apóstolo Paulo: como, pois, invocarão aquele que não crerem? Como que eles vão invocar se não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Oh. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Aí ele vai lá para Isaías 52. Aí ele leva lá para Isaías 52. Essa escritura, ele lembrou dela e disse aqui: como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Foi-se falar em valor das coisas, né? Estão lembrados? Alguém falou sobre valor. Valor. Aí o irmão Brana foi para ver valor é alma. Valor é alma, salva. Tudo que você fizer passa, mas se você pregar o Evangelho de Jesus Cristo e as almas se converterem, serão salvas eternamente. Amém. Você encontrará o resultado disso amanhã, ou por todo o tempo. Eu quero dizer assim, que o pastor José Claudenilton, ele amava pregar o Evangelho. Ele teve tanto obstáculo, tantas razões, ele teve tanta coisa, eu sei, nós sabemos, cada um aqui sabe, para parar de pregar. Conselhos bem intencionados talvez, mas ele amava anunciar. Por quê? Porque isso aqui aconteceu nele. Ele foi enviado por Deus. E ninguém para o enviado de Deus. Porque você não pode parar a obra de Deus. Você não pode parar o Espírito Santo. Não tem quem barra. Então, eu estranhava até. Eu sou um dos que devo parar e avermelhar o rosto. Porque eu estranhava. Não é verdade? Essa distância toda, tantos obstáculos, tanta coisa. E eu olhava, eu dizia: eu já teria parado. Eu já teria parado, mas ele amava pregar o Evangelho. Ele sabia isto aqui, o propósito de Deus na vida dele. Ele era um bom esposo, irmã, com certeza. Um bom pai, com certeza. Um bom irmão nesta igreja, com certeza. Um bom exemplo, como já estão falando aí. Mas o propósito maior na vida dele era pregar o Evangelho. Eu fico pensando assim que
não contrariando, eu queria que vocês me entendessem a minha colocação. Porque já foi dito, se perguntasse para ele se quisesse voltar, ele diria de jeito nenhum. Mas pensando nesse amor que ele tem em pregar o Evangelho, eu observei isso, assim, a mesma atitude do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, aí você vai ver lá pelo versículo 20 por aí, você vai achar isso ele falando, ele estando em aperto. Ele falou: olha, estar com Cristo é muito melhor. Eu desejaria estar com Ele, porque estar com Ele é melhor. Mas de ambos os lados eu estou em aperto. Eu não sei o que eu escolho. Olha aqui, que coisa gloriosa. Eu estou num aperto aqui, eu não sei o que eu escolho, porque estar com Cristo é melhor, mas por causa de vós, por causa de vocês ali, por causa de almas. Então eu acho que se perguntasse para ele: você deseja partir ou deseja ficar pregando? Ele ia estar na mesma situação. Eu acho que ele desejaria, ele dizia, o apóstolo Paulo diz assim, deixa eu ler, né? É melhor? Deixa eu ler. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Eu não sei o que eu devo escolher. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto aí é ainda muito melhor. E eu creio que às vezes nós falamos assim, o irmão não desejaria voltar, porque na verdade, quem que quer voltar de lá? Não é verdade? Nós estamos enfadados dessa vida. Nós estamos enfadados, tem que começar a ver em nós um maranata. Ora vem Senhor Jesus. Nós estamos já enfadados, quem que não está? E Paulo está nessa condição. Então nós falamos assim pensando nisso. Na condição que nós estamos, na condição que vamos estar. Mas Paulo chegou nessa condição que ele viu que era muito melhor. Então ele disse, eu não sei o que eu devo escolher. De ambos os lados eu estou em aperto, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, não é melhor, é muito melhor. Mas julgo, olha só, olha o propósito, né? Olha o propósito daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente tem valor. Ele diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Quero continuar apanhando ali. Quero continuar sendo naufragado. Quero continuar sendo preso. Era isso que ele está dizendo. Eu desejo continuar sofrendo, apanhando, desde que eu prego o Evangelho. Então eu queria olhar isso por este lado. Amém? Porque eu tinha que dizer isto, porque eu mesmo estava em aperto com ele. Mas de repente eu comecei a ver diferente. E eu comecei, vamos falar numa palavra, comecei a ter inveja, uma inveja santa dele. Porque às vezes eu sou muito covarde. Qualquer coisinha eu já penso em parar. Qualquer coisinha eu já penso em desistir. E eu penso que talvez se eu esteja ainda atrás de um púlpito, diante de um povo, é porque tem um chamado. E eu não dou conta de parar isso. E eu pensava isso. De repente eu via ele trabalhar mês a 6 no sol quente. Eu sei o que é trabalhar de pedreiro. E depois sair, dirigir o carro e cuidar, atender, pregar. Mas isso era o propósito de Deus na vida dele. Agora, só que o irmão Brando diz, então quem cumpre o propósito de Deus, né, nessa mesma mensagem, então quem cumpre esse propósito
com certeza há uma ressurreição. Amém? Que Deus vos abençoe e leve isto no seu coração. Amém. Graças a Deus. Está bom, né? Vocês estão gostando? Amém. Então nós vamos dar um intervalozinho. Depois nós continuamos, porque tem algumas pessoas que querem entrar aqui para ver o corpo, não vieram ainda. E talvez tenha que ir embora, mora no sítio. Não quer desrespeitar a ordem, né? Então nós vamos parar um pouquinho, depois nós continuamos. Amém. Amém? Graças a Deus. Você quer tomar uma água, quer sair fora. Depois nós temos o pastor Maico ainda, o irmão Júnior, né? E nós vamos ter umas horas aí falando deste amor de Deus, né? Depois vocês podem fechar a janela ali, fechar a porta para não incomodar o vizinho ali. Nós vamos ter mais umas horas aí. Amém? Graças a Deus. A nossa pianista aqui pediu para tocar um corinho aí, né? Despedindo essa primeira parte. Graças a Deus. Então, quem quiser entrar aqui para ver, pode estar livre, tá bom? Aí fora, quem quiser entrar aqui dentro para ver, né? Despedir aqui e tal. Lembrando a todos os nossos irmãos aqui de Dourados que amanhã nós não teremos culto, na quarta-feira, certo? Nós não teremos culto aqui, só domingo. Amanhã não teremos culto.